Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você trabalha com vendas de imóveis ou com atendimento a clientes que estão querendo comprar imóveis, muito provavelmente você já se deparou com aquela situação que os clientes às vezes demoram muito para poder decidir. Os atendimentos são muito morosos, demorados, cada cliente tem um perfil, cada cliente tem seu time e muitas vezes você fica ansioso para poder fazer aquela venda. Mas um profissional precisa prestar o atendimento correto a todos os clientes. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como é que você pode conduzir um atendimento de excelência e fazer com que esse cliente chegue mais rápido ao tão sonhado momento do sim, eu quero comprar o imóvel. Aproveita agora, clica aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber todas as notificações, porque a gente está fazendo muito conteúdo bacana todos os dias para poder ajudar você que é um profissional do setor imobiliário. A primeira dica é, no dia a dia, muitos corretores de imóveis estão preocupados em anunciar imóveis, em divulgar imóveis, né? Você entra no Instagram de um corretor de imóveis, está lá a oferta de imóvel em todos os posts, e às vezes esse corretor de imóveis esquece de se vender, de se divulgar. Portanto, é fundamental que entre uma postagem e outra de imóveis, você possa intercalar, fazer postagens de você, ou até mesmo nas postagens de imóveis é importante que você apareça, é importante que você se conecte com o seu público, é importante que o potencial cliente veja em você uma pessoa capacitada, uma pessoa real e ganhe credibilidade para poder ajudá-lo. Essa tarefa tão difícil que é comprar um imóvel. Portanto, a primeira dica, pessoas, compra pessoas. Vai falar de imóvel, ótimo, fale. Porém, fale também de você. Porque antes de comprar imóvel, o cliente precisa comprar você. Ele precisa confiar em você. Acreditar que você é um especialista e vai sempre apresentar as melhores soluções para ajudá-lo. O segundo ponto, se você é um corretor de imóveis ou um profissional de atendimento que já está há algum tempo no mercado, provavelmente você já tem negócios fechados, né? Provavelmente você já tem uma carreira, você já tem um lastro, você já tem um histórico de transações. E é muito importante consultar esse histórico de transações. Muitas vezes, os corretores de imóveis, na ansiedade de fazer novos negócios, acaba de fechar uma venda, já vai partir para a próxima, né? Já vai comprar leads, né? Já vai anunciar, já vai divulgar imóvel. E muitas vezes, pessoal, esquece da nossa própria base de conhecimento. E a segunda dica é, de vez em quando, reserve um tempo para você poder enxergar similaridades em todas as vendas que você fez. Enxergue os padrões em todas as vendas que você fez. Quando você começa a fazer um exercício, você consegue descobrir coisas sobre você que talvez você nem sabia o potencial, nem sabia que existia, né? Por exemplo, você começa a enxergar similaridades com vendas anteriores, né? E quando os novos clientes vêm nesse mesmo perfil da venda anterior, você já sabe que ali você tem um grande diferencial. Por quê? Porque você sabe que ali você vai muito bem. E aí você tem muito mais segurança para conduzir aquele atendimento, fechar aquela transação. Portanto, é a mesma lógica que as grandes corporações usam, né? Poder analisar as montanhas de dados que eles têm através dos seus big datas, né? E no nosso caso, nos corretores de imóveis profissionais de atendimento, o que a gente está falando é analisar o histórico de transações anteriores, né? Sabemos que, via de regra, são transações esporádicas, né? Mas é o seguinte, quando a gente analisa, a gente encontra similaridades. E, consequentemente, a gente tem a informação certa para poder ir e atender um cliente para fazer uma nova venda. É importante entender o potencial de compra do seu cliente. Talvez você vai falar, grande dica, grande novidade, isso aí eu já faço. Eu sempre pergunto a renda do meu cliente, mas ele se recusa a falar. Enfim,
Talvez você vai ter 1 milhão de respostas, de desculpas, para poder falar que isso aí é uma coisa normal, corriqueira, e que você já faz. Agora, eu torno a falar, muitas vezes a gente está tão focado pensando no imóvel, que quando a gente pergunta para o cliente qual é a renda dele, a gente quer tudo referente àquele imóvel que a gente está vendendo, que a gente está querendo vender, aquela propriedade, né? A gente está querendo fazer aquela transação do momento. E a gente esquece muitas vezes que nós somos prestadores de serviços, que a gente presta um serviço para aquele cliente. E é ele que vai pagar a nossa comissão, né? Por mais que eu trabalhe numa imobiliária, por mais que eu trabalhe numa grande incorporadora, quem vai pagar a minha comissão no final? No final das contas, quem vai pagar é aquele cliente que está lá, né? O cliente que paga a comissão do corretor de imóveis. Portanto, entender o potencial de compra, levando em consideração que você está prestando o serviço para o cliente, antes de vender aquele imóvel, é muito importante. E ajuda muito a gente na hora de fazer um fechamento. Você pode fazer isso na prática, né? Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é justamente deixar claro para o cliente que você quer saber qual é o potencial de compra dele, meramente para ajudá-lo a comprar qualquer imóvel, não necessariamente o seu. Vamos dar um exemplo, né? Já que o senhor está querendo comprar um imóvel, só que ainda está nesse processo de busca, de identificar qual é o melhor imóvel para o senhor, o que o senhor acha de aprovar o seu crédito? Sim, simplesmente aprovar o crédito, mesmo que o senhor compre ou não compre agora, não tem problema nenhum, né? O senhor simplesmente vai ter o seu crédito aprovado, e quando o senhor resolver fechar o negócio, o senhor já vai ter ultrapassado um período muito grande, né? Já vai ter economizado todo esse tempo. O que o senhor acha? Então, além do mais, é muito mais importante para o senhor que conheça o seu real potencial de compra, né? É uma transação que a gente faz simplesmente, avalia a condição que o senhor tem e o senhor já fica com o seu crédito aprovado no banco. Pronto, né? Você não está querendo vender nada, não está forçando o cliente diretamente, né? Você está ajudando ele e ele se sente ajudado. Essa é a diferença, né? Então é muito mais fácil ele passar essa barreira e você sabe o que vai acontecer, certo? Muitas vezes o cliente descobre que tem um potencial de compra totalmente diferente daquele que ele achava. Isso mesmo. Pode ser maior, porque às vezes ele não sabe que podia compor renda. Então ele acaba descobrindo que tem um potencial de financiamento de 500 mil reais, de 1 milhão, e ele achava que poderia comprar um imóvel até 300 mil reais. Ou também o contrário, menor do que ele achava. E ele já sabe que ele precisa fazer alguma coisa com a sua renda, buscar fontes alternativas ou comprovar a renda de outra maneira, de outra forma, para poder comprar aquele imóvel que ele deseja. O fato é que quando você dá o poder de compra na mão desse cliente, mais rápido ele vai fazer o fechamento. Outra dica importante é entender o momento de vida do seu potencial cliente. Como assim? Muitas vezes a gente pergunta sobre o imóvel. Qual a metragem o senhor prefere? Né? Com quantos dormitórios o senhor quer? E muitas vezes a gente não conduz perguntas pessoais para esse cliente, né? A pergunta que faz o corretor vender mais tem muito a ver com o momento de vida desse potencial cliente. Que momento de vida que o seu cliente está? Ele casou há pouco tempo, vai casar, já tem filhos ou vai ter filhos, está pensando em casar agora ou já separou, né? Enfim, se interessar pelo cliente e de que maneira que ele vai fazer o uso daquele imóvel. A maneira que ele vai fazer o uso daquele imóvel é mais uma coisa que te coloca muito à frente e amplia muito as suas chances de fechar o negócio, né? Outra dica, foco no problema, não é foco na solução. O corretor de imóveis, o prestador de serviço que se preza, ele precisa ter foco no problema, porque só quando você conhece o problema é que você consegue apresentar a melhor solução. Pensar, por exemplo, em qualquer uma situação que você tenha.
O seu carro está com um barulho que você não consegue identificar qual é. Aí você leva no mecânico, no especialista, você leva lá na concessionária. E o que um bom profissional vai fazer? Com certeza, o bom profissional, ele vai te fazer 1 milhão de perguntas. Ele vai ter obsessão por entender o que e qual é o problema. Ele não vai chegar te vendendo um pistão, ele não vai chegar te vendendo uma correia dentada, né? Ele vai ter uma verdadeira obsessão. Ele vai à exaustão do problema, até de fato identificar e dizer para você, olha, é a mocinética que está ruim. E aí você vai ter muito mais segurança para poder fazer essa transação, não é mesmo? Com imóvel é a mesma coisa, pessoal. O cliente que precisa do imóvel, ele tem algum problema na vida na qual o imóvel é a solução. O imóvel é o meio pela qual o cliente vai solucionar esse problema. E é isso que a gente precisa entender. Por que o senhor se interessou por esse imóvel? O senhor precisa desse imóvel para moradia, para investimento, para alugar. Porque quanto mais a gente entender o motivo pelo qual o cliente precisa de um imóvel, mais fácil vai ficar a nossa argumentação. E mais fácil vai ficar para a gente poder selecionar e apresentar o imóvel para ele de maneira correta. O que é uma maneira correta? A maneira que resolve o problema dele. E quanto mais perguntas você fizer para o seu cliente, melhor demonstra o seu interesse nele e, principalmente, use todas as respostas que ele te der a seu favor, né? A favor desse atendimento. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você está conduzindo um atendimento e vai até o quarto e ele te pergunta se o quarto tem persiana de enrolar ou se ele poderia talvez colocar alguma outra cortina blackout. Só para poder citar aqui um exemplo, tá, pessoal? O que você faz, você já responde a pergunta dele e já emenda com uma outra pergunta. Ou seja, sim, esse quarto realmente tem uma persiana de enrolar já incorporado com a esquadria. De que maneira que isso aqui poderia te ajudar no seu dia a dia? Né? Você já começa a fazer o cliente sempre refletir sobre os benefícios que aquele imóvel tem, né? Faça o seu cliente imaginar cenários. A partir do momento que ele vai te respondendo, vamos supor que, como no caso anterior, eu preciso porque eu trabalho em casa. E às vezes a incidência do sol atrapalha na minha atividade, que é gravar vídeos. Eu prefiro ter uma luz artificial do que ter uma luz natural, para poder ficar mantendo meus vídeos nivelados. E aí, o que você pode fazer? Ajudar o cliente a imaginar cenários, né? Você saiu daquele cômodo e foi para o outro, né? Você pode, por exemplo, usar o exemplo, as respostas que ele te deu. Imagine você estar aqui no seu quarto, gravando seus vídeos, trabalhando, e aí você sai e vem aqui até o quarto da sua filha, vai ficar bem próximo, né? Ou seja, você começa a transportar a vida dele, de verdade, o dia a dia dele, para dentro daquele imóvel. Ao invés de ficar só falando, esse aqui é o quarto, ali é a suíte, ali é uma varanda, aqui atrás está a cozinha. Isso não agrega nada para o seu cliente. O que realmente agrega para ele é o uso que ele vai fazer desse imóvel. Portanto, o seu cliente imaginar cenários é muito melhor para você poder converter esse atendimento em vendas. Partindo do momento que você fez ele imaginar os cenários, né, ele já começa a enxergar a vida dele ali, como é que vai ser. Só que aí entra aquela fase difícil, né? Aquela fase da conclusão, que é a fase da negociação, né? E aí o que você vai fazer? Você vai apresentar a solução para ele. Você não vai vender mais nada. Você vai mostrar para ele como é que é possível ele comprar. Isso mesmo. Lembra de quando a gente falou lá atrás que você precisa conhecer o potencial de compra do seu cliente? Você já adiantou toda essa etapa com ele lá atrás. O que você vai fazer? Você vai apresentar para ele a solução. Um exemplo. Olha, senhor João, a vida é o que você tem, é o estilo de vida que você leva, né? As necessidades que você precisa para ter o imóvel, né? Então eu tenho uma excelente notícia para o senhor. Com o seu potencial de compra que nós analisamos lá no passado,
o senhor pode fazer essa aquisição sem nenhuma dificuldade. Esse imóvel está disponível hoje para você. Portanto, o que o senhor acha de apresentar uma proposta? Aí você chega com a solução pronta para ele poder comprar esse imóvel. Está dentro do poder de compra dele, né? É o imóvel que realmente ele já enxergou. Você ajudou ele a ver o imóvel que ele pode comprar. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. Abraço a todos. Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.